Eu sou Tayane Fernandes, professora de língua portuguesa. Hoje a gente vai iniciar a nossa disciplina de português instrumental do curso técnico em rede de computadores. Na aula 1, nessa nossa aula, nós teremos a oportunidade de estudar um pouco sobre linguagem e comunicação, estudar e conhecer alguns gêneros textuais, como bilhete, diário, e-mail, bula de remédio, dentre tantos outros que nós estudaremos em sequência a esta aula, né? Então vejam só, antes de nós começarmos a falar sobre os gêneros textuais, nós precisamos nos lembrar da nossa capacidade de conversar, de interagir, de estabelecer comunicação com o próximo. Essa nossa habilidade, né, ela acontece mediante algumas situações, alguns mecanismos que nós possuímos, como a linguagem, a língua, a fala e o discurso. O que seria a linguagem? O que seria a língua, a fala e o discurso? Bem, a linguagem é essa nossa capacidade de interagir com o próximo através das palavras, faladas ou escritas, através de gestos, de expressões faciais, corporais, e através desses mecanismos que nós possuímos, a gente consegue interagir com o próximo. A língua é uma outra ferramenta que está à nossa disposição. Ela pertence a um grupo, né? Ela é social porque ela pertence a um grupo, pertence a um país, a uma comunidade inteira, e são justamente os códigos, as palavras e as regras que compõem essa língua que fazem com que a gente consiga interagir e transmitir emoções, sensações, sentimentos, ideologias, né, através dessa língua, porque a língua são os códigos que estruturam, né, as regras que estruturam e acompanham essa nossa fala, porque a fala, ela é justamente a materialização, digamos assim, dessa língua. É através dela, e ela é um ato individual de cada um de nós, é através dela que a gente consegue justamente transmitir, falar, expor o que pensamos, o que sentimos, as nossas ideologias, assumindo determinado discurso que está, claro, permeado de todas as nossas ideologias, de todos os nossos ideais, de toda a nossa moral, nossa cultura. Tá certo? Então, para que a gente possa conhecer um pouco sobre a estrutura básica de cada um desses gêneros textuais que nós vamos ter a oportunidade de estudar ao longo desses nossos encontros, nós precisamos relembrar sobre isso, sobre essa nossa capacidade de interagir com o outro e, melhor do que isso, a nossa capacidade de saber e de adequar qual a linguagem, qual o comportamento, que expressão melhor se adequa a determinada situação. Imagine uma situação formal, em que você está, por exemplo, à procura de emprego, uma situação que exige uma certa formalidade na língua, e você comete algum equívoco, você utiliza uma expressão inadequadamente. Então, vejam que a língua, né, a linguagem, ela precisa, assim como uma roupa, quando você precisa saber que roupa adequada você precisa utilizar para ir à praia, para passear, tomar um sorvete, para ir para uma formatura, um casamento. Assim como você precisa adequar a roupa, você precisa adequar a língua, a fala que você vai utilizar, dependendo dos interlocutores. Então, vejam, nós podemos nos utilizar de uma linguagem padrão, formal, uma linguagem que vai exigir de nós, né, a utilização, não é, de uma linguagem de acordo com a gramática normativa, sendo ela falada ou escrita, mas desde que ela esteja, né, sendo utilizado em uma situação formal. Para isso, nós temos à nossa disposição a língua padrão ou formal, como queiram chamar. Já em situações informais, espontâneas, descontraídas, nós temos a linguagem do cotidiano, né? A fala do dia a dia, aquela que nós utilizamos em situações mais simples, mais íntimas e informais. É a variedade linguística que a gente pode utilizar tranquilamente em situações informais. Então, essa capacidade que nós temos de saber utilizar
A linguagem adequada a cada situação é que faz com que nós sejamos conhecedores da nossa língua materna, não é? Porque imagine em uma situação formal, você equivocadamente utilizasse de uma expressão inadequada. Olha o exemplo aqui no nosso slide. A menina à procura de emprego, né, uma moça à procura de emprego, ela diz o seguinte: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano. Ela vai apresentando, né, todas as habilidades que ela possui com relação às línguas estrangeiras. E o possível chefe dela pergunta: e o português? Quando ela responde, ela diz: aí varia. Imagine numa situação formal, ela, né, acabou pecando e utilizando uma expressão que não estava adequada àquela situação. Então, vejam só, a utilização de uma linguagem padrão ou de uma linguagem coloquial vai depender de quê? Vai depender dos interlocutores, a quem você está dirigindo essa conversa, se é um amigo, um colega de classe, o pai, a mãe, você vai utilizar uma linguagem diferente daquela em que você vai utilizar no ambiente de trabalho, com o seu chefe, com o seu professor, né? Então, essa adequação, ela é necessária, né, também de acordo com a intenção do contexto. Veja, a utilização de uma linguagem padrão ou coloquial vai depender dos interlocutores, da intenção comunicativa e do contexto em que nós estamos inseridos. Para isso, existem os gêneros textuais que circulam ao nosso redor e fazem com que essa interação aconteça de uma maneira mais efetiva, não é? Porque se você está passeando, encontra um outdoor, recebe um bilhete, recebe um convite de uma festa, de um evento que vai acontecer na sua cidade, então cada um desses textos escritos ou falados fazem parte do nosso mundo, do nosso universo. Então, você mesmo que não saiba, você está vendo, entrando em contato direto com todos esses gêneros textuais. E é sobre isso que nós vamos estudar agora, porque os gêneros textuais são, veja só aqui no nosso slide, são as diferentes formas de linguagem que existem, né, nas relações humanas. Então, olha só, o bilhete, a receita, um texto jornalístico, um livro, um romance, cada um desses gêneros textuais estão aí, circulam ao nosso redor, fazem parte do nosso dia a dia. E nós precisamos conhecer a estrutura de cada um deles, nós precisamos conhecer como cada um deles se caracteriza, para que a gente possa não apenas receber esses documentos, mas que a gente possa também produzir de maneira adequada e, claro, como eu acabei de dizer, seguindo, acompanhando e percebendo quais são as características específicas da linguagem e da estrutura de cada um deles. Então, vejam aí no nosso slide, existe o romance, o conto, o artigo de opinião, a receita culinária, até uma lista de compras. É um gênero textual. A carta, um telefonema, uma mensagem, ou seja, são vários os documentos, os textos que circulam ao nosso redor e fazem com que a gente consiga interagir com o outro. E esses gêneros textuais possuem um conteúdo específico, ou seja, as informações contidas dentro dele vão definir também um pouco das suas características, o estilo, se vai exigir de vocês uma maior formalidade ou informalidade na hora de produzir, um memorando, que nós vamos estudar futuramente, né, nas nossas próximas aulas, um memorando, um ofício que a gente utiliza no ambiente de trabalho, precisa de uma maior formalidade na sua produção, na sua elaboração. É diferente de uma mensagem, de um convite feito para um colega, por exemplo, de trabalho, ou um colega de classe, né? Então, o estilo vai depender da formalidade que você vai utilizar, da formalidade ou da informalidade que você vai utilizar nessa produção. Existem também características próprias de formatação, da estrutura global de cada um desses textos. E hoje a gente vai começar, por exemplo, estudando as tipologias textuais, porque cada um dos gêneros que nós vamos estudar aqui, ou ele está vinculado, veja só aqui no nosso slide, à narração, à descrição, à argumentação ou dissertação, à injunção e à exposição.
Então, o que são tipologias textuais e em que gêneros textuais elas estão inseridas? Veja só, o texto narrativo, em geral, nós nos utilizamos dele para contar um caso, para narrar fatos, historiar algum acontecimento, que podem ser reais ou não, né? Verdadeiros ou fictícios. E essas informações vão estar situadas em um tempo e um espaço e contado, narrado por alguém. Os gêneros que se utilizam dessa tipologia são o conto, a fábula, a lenda, o mito, dentre tantos... O mito, a biografia, dentre tantos outros. Então, a narração está no campo da possibilidade que nós temos de contar histórias, narrar sobre um fato. Olha aqui o exemplo de um texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que o fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete". Então, através de um texto, né, humorístico, a gente tem uma história sendo contada, a história sendo narrada. Aqui nós temos a utilização, né, dessa tipologia, o gênero, né, que é uma anedota, uma história, uma piada. Os textos argumentativos vão exigir de nós um certo cuidado. Esse é o texto da opinião, esse é o texto em que você vai apresentar um ponto de vista, problematizar sobre um determinado assunto, que pode ser com relação a crimes ambientais, violência urbana, democracia, qualquer tema em que você possa dissertar, em que você possa apresentar a sua opinião. E os gêneros textuais que se utilizam dessa tipologia são, por exemplo, o editorial, um texto, um artigo de opinião, um debate, a resenha, um seminário em que você possa apresentar, né, a sua opinião sobre um determinado assunto. Então, você tem no texto argumentativo a possibilidade de explicar, defender um ponto de vista. Vejamos o exemplo aqui no nosso slide. Olha só, nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias que se sucedem, os escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública exibem de forma veemente a profunda crise moral por que passa o país. Então, através desse texto, o escritor dele tem a possibilidade de opinar sobre essa questão em que ele apresenta, tá? Sobre os valores, né, em que o nosso país precisa que o nosso país precisa defender, precisa seguir. Então, vejam, o texto argumentativo ou dissertativo possui essa característica básica: apontar, defender um tema, um assunto, dar opinião sobre um determinado assunto. Já a descrição possui uma característica bem particular. O objetivo dela é enumerar aspectos físicos ou psicológicos de um determinado objeto, lugar, situação. Então, a descrição, né, a gente vai encontrar um texto descritivo, por exemplo, em um guia de viagem, em um perfil de comunidade virtual, um relatório, um texto publicitário, em que você vai ter em um romance, um conto, que você vai trazer detalhes sobre um personagem, sobre um lugar, sobre um ambiente. Então, vejam só o exemplo aqui no nosso slide. Olha só. A árvore é grande, o tronco grosso e os galhos longos, é cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Então, a gente tem a descrição de um ambiente, né, da natureza. Uma outra tipologia textual
que vocês já conhecem, mas é importante a gente conhecer as características específicas dele, é o texto injuntivo, que é o texto que tem a finalidade de instruir, de ensinar o interlocutor com relação a um determinado comportamento ou atitude, atividade que ele deva desenvolver. Em geral, nós nos utilizamos de verbos no imperativo para ordenar, para ensinar, para sugerir algo que precisa ser feito. Então, os manuais de instrução, receita de bolo, regulamentos, regras de jogos precisam e se utilizam dessa tipologia. Vamos ver um exemplo aqui no nosso slide? Olha só. A receita, por exemplo, massa de panqueca simples, informações, né, que indiquem os ingredientes necessários e o modo de preparo fazem parte desse gênero textual, a receita. Então, vejam, toda receita precisa dessa estrutura, trazer os ingredientes e depois o modo de preparo e a quantidade de rendimento e tudo mais. Então, vejam, cada gênero textual em que a gente tem a oportunidade de conhecer, de revisar e de produzir, possui estruturas básicas que caso você tenha necessidade de produzir você vai ter que seguir essas estruturas, né, que compõem cada um deles, tá certo? O texto expositivo também possui uma característica específica. O principal objetivo desse texto é informar, é esclarecer, é explicar, definir, né? Apenas apontar informações sobre um determinado assunto, objeto, alguma coisa do gênero, né? Ele tem um teor científico, pedagógico, jornalístico, por exemplo. Imaginem um artigo científico, um seminário, uma palestra, um verbete de dicionário, uma reportagem, um resumo, o fichamento. O objetivo principal desses gêneros textuais é informar, trazer informações que esclareçam ou expliquem sobre o que está sendo apresentado. Vamos ver um exemplo aqui no nosso slide? Olha só. Essa matéria foi extraída do nosso site, do site daqui do Instituto, e apresenta para a gente informações sobre um grupo de estudantes que desenvolveu um jogo, né, um jogo interativo no laboratório de robótica daqui do Instituto, e esse jogo conseguiu participar de diversas competições, inclusive vai ser apresentado, né, em eventos internacionais e tudo mais. Então, vejam, o objetivo principal desse gênero textual, que é a notícia de jornal, que no caso mais específico aqui é uma reportagem, vai trazer para a gente informações. Quem produziu o jogo, onde aconteceu, como aconteceu, por exemplo, o campeonato em que eles participaram, o campeonato nacional em que eles participaram aqui no país e quais as possibilidades que esse jogo tem no cenário mundial. Então, olha só, traz informações. Essa é uma característica do texto expositivo ou explicativo, tá certo? Aí, para reforçar um pouco sobre o que a gente acabou de estudar, sobre as tipologias textuais e os gêneros que nós acabamos de estudar e outros que nós teremos oportunidade, olha só aqui no nosso slide. A que gênero pertence esse texto que eu vou mostrar para vocês? Vamos ver se você consegue identificar. Tá bem fácil, tá bem simples, olha só. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal era meu aniversário, mas não me deixam levantar a essa hora, por isso tive de controlar a minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mortes, a gata, me deu as boas-vindas esfregando-se em minhas pernas. Esse gênero textual aí é o quê? Gente, que gênero é esse? É o diário. Em geral, nos diários, nós temos a oportunidade, através de uma linguagem
íntima, confessional, falar um pouco sobre o nosso dia, sobre experiências vividas. E aqui a gente tem, nesse gênero textual, essa possibilidade de expor, expressar emoções, sentimentos, em geral destinado ao diário, né? Aí é tanto que logo no comecinho a gente tem a conversa, digamos assim, sendo estabelecida entre a dona do diário e o próprio diário. Esse gênero textual aí se utiliza um pouco de descrição, de narração para a sua produção. Tá certo? Vejamos só mais um exemplo. Olha só, a que gênero pertence esse texto? Veja só. Meu amor, deixei o café da manhã na mesa especialmente para você. Um ótimo dia, te amo demais, sua Fê. Que gênero textual é esse? Um bilhete, uma mensagem. Veja que a linguagem ela é simples, uma linguagem bem coloquial, porque a situação, os interlocutores, não é? São próximos. Então, vejam, a linguagem a ser utilizada, não é? Nesse tipo de texto foi uma linguagem bem simples, bem direta, tá certo? Muito bem. Na aula de hoje, nós estudamos sobre linguagem de comunicação e sobre alguns gêneros textuais. Na próxima aula, nós teremos a oportunidade de dar continuidade sobre esses assuntos, estudando outros gêneros textuais, tá certo? Até a próxima aula.